Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 17 do capítulo 2 do volume 1 do livro Fundamentos de Física do Resnick Halliday, nona edição. Essa questão corresponde à questão dentro do capítulo sobre o movimento em uma dimensão, movimento retilíneo. A questão 17 menciona o seguinte: a posição de uma partícula que se move ao longo do eixo x é dada por x igual a 9,75 mais 1,5 t à terceira, em que x está em centímetros e t em segundos. Calculem no item A a velocidade média durante o intervalo de tempo de t igual a 2 segundos a t igual a 3 segundos. Item B, a velocidade instantânea em t igual a 2 segundos. Item C, a velocidade instantânea em t igual a 3 segundos. D, a velocidade instantânea em t 2,5 segundos. E, a velocidade instantânea quando a partícula está na metade da distância entre as posições em t igual a 2 segundos e t igual a 3 segundos. Item F, plote o gráfico de x em função de t e indique suas respostas graficamente. Então, pessoal, essa é uma questão que envolve as definições sobre velocidade média e velocidade instantânea e a interpretação gráfica, no caso da posição e da velocidade, tá certo? Em especial no item F ele pede apenas a posição, mas eu vou estar discutindo com vocês o gráfico da velocidade também, ok? Então, começamos com o item A, que nos pede a velocidade média entre o instante de tempo t igual a 2 e t igual a 3. E para tal, nós calcularemos as posições para t igual a 2 segundos, substituindo t igual a 2 segundos na expressão do x, na equação do movimento. E, da mesma forma, encontraremos a posição para t igual a 3 segundos. E aí, da definição de velocidade média, que no caso é a variação da posição pela variação do tempo. E a variação da posição, no caso, seria x igual a 3 segundos, t igual a 3 segundos, menos x de t igual a 2 segundos, dividido por intervalo de tempo de 3 segundos, menos 2 segundos. Então é isso que nós vamos estar fazendo agora no item A, tá certo? E com isso determinar a velocidade média. Então vamos lá, pessoal. Então nós vamos calcular a velocidade média tomando o intervalo de tempo de 2 segundos a 3 segundos. E para tal, vamos calcular agora para t igual a 2 segundos, substituir isso na equação do movimento. Então está aí, x para t igual a 2 segundos é igual a 9,75 mais 1,5 vezes 2 à terceira. E aí isso nos dá uma posição de 21,75 centímetros. Lembrando que a posição está em centímetros e o tempo está em segundos, ok? Repetindo a mesma coisa para t igual a 3 segundos, então está aqui a expressão, equação do movimento para t igual a 3, então só substituir aqui o t por 3, e isso nos dá a posição em x de t igual a 3 segundos igual a 50,25 centímetros, ok? E aí da definição, substituímos essas expressões na definição de velocidade média, que velocidade média é igual a ΔX por ΔT. No caso, ΔX é o x do ponto final menos do ponto inicial, dividido pelos tempos no ponto final menos os pontos inicial. No caso, os pontos finais e iniciais são, respectivamente, aqueles pontos para t igual a 3 segundos e inicial para t igual a 2 segundos, tá certo? Então, vamos lá, a gente vai substituir a equação 1 e 2 na equação 3, e nós vamos obter o seguinte, né? Então, a velocidade média vai ser o x em 3 menos x em 2, dividido por 3 menos 2. Então, isso vai dar 50,25 menos 21,75 dividido por 1, ok? E que nos dá, realizando essa operação, dá uma velocidade média de 28,5 centímetros por segundo, ok? E com isso respondemos o item A. No item B, assim como no item C e D, nos pede a velocidade instantânea. A diferença do item B, C e D é os tempos. No tempo, 2 segundos no item B, 3 segundos no item C e 2,5 segundos no item D, ok? Então, para calcularmos a velocidade instantânea, nós derivamos a expressão da posição em função do tempo, tá certo? Então, utilizamos de fato a
definição, e uma vez obtido o valor da velocidade instantânea através da aplicação da derivada, né, nós substituímos para o tempo que queremos calcular nos itens B, C e D, ok? No caso do item B, é a velocidade instantânea em t igual a 2 segundos. Então vamos lá. Então vamos usar a definição da velocidade instantânea e calcular a derivada da posição em função do tempo, ok? Então substituindo a equação da posição, nós vamos ter o que aqui? V é d dt, a posição é 9,75 mais 1,5 t a terceira. Então isso vai ser a derivada do primeiro mais a derivada do segundo termo, tá certo? Como aqui expresso. A derivada do primeiro termo, o primeiro termo é uma constante, a derivada de uma constante é igual a zero. E esse termo aqui que está multiplicando o t à terceira é uma constante, que não ele pode sair da derivada. Nós vamos ter então 1,5 vezes a derivada de t à terceira, tá certo? E a derivada de funções polinomiais, lembrando, né, é como? Então, por exemplo, x elevado a n, a derivada disso vai ser desce o expoente, está aqui ele, que se multiplica o x elevado a n menos 1. Então, utilizando isto para calcular o t à terceira, nós encontramos então que a velocidade instantânea é 1,5, aí no caso aqui o 3 desce, aí fica 3 vezes t elevado a 3 menos 1, como aqui expressa, tá certo? Então isso nos dá 4,5 vezes t a potência de 2 ao quadrado, ok? Então com isso nós determinamos a expressão da velocidade instantânea em função do tempo, e vamos agora substituir o tempo por 2 segundos. Então para 2 segundos nós temos o que? Então vai ser 4,5 vezes 2 elevado a 2. Então isso nos vai resultar a velocidade instantânea no ponto t igual a 2 segundos de 18 centímetros por segundo. No item C é a mesma coisa, só que agora para t igual a 3 segundos. Então vamos utilizar essa expressão aqui, substituindo o t por 3 segundos, ok? Então vamos lá, isso vai ser 4,5 vezes 3 ao quadrado, que nos vai dar uma velocidade em t igual a 3 segundos de 40,50 centímetros por segundo, aproximadamente, tá certo? Então, vamos para o item D, da mesma forma como o item B e C, nós vamos estar determinando agora para o caso em que o tempo é 2,5 segundos. Então isso vai ser 4,5 vezes 2,5 ao quadrado, nos vai dar uma velocidade de 28,1 centímetros por segundo, ok? Então com isso nós respondemos o item B, C e D, que nos solicitava a velocidade instantânea. Então vamos voltar lá para o enunciado para nos lembrarmos o que o item E nos solicita. O item E é a velocidade instantânea quando a partícula está na metade da distância entre as posições t igual a 2 e t igual a 3. Então, nós primeiro precisamos determinar essa posição entre t igual a 3 e t igual a 2, e para tal utilizamos as expressões 1 e 2, fazendo a média aritmética. Então vai ser 50,25 mais 21,75 dividido por 2, e com isso nós encontraremos a posição média. Com a posição média, nós determinaremos como sabemos o valor do x, nós voltaremos aqui para a equação do movimento, substituiremos o x aqui para determinarmos o tempo. Com o tempo, nós encontramos finalmente utilizando a expressão de número 6 e determinamos a velocidade instantânea, tá certo? Então esse é o procedimento que eu vou estar apresentando agora para vocês. Então, de acordo com o item A, né, temos aí as equações 1 e 2, o x de t igual a 2 segundos, 21,75, e o x igual a 3 segundos, 50,25 centímetros. E aí, no caso, a metade dessa distância vai ser a soma dividido por 2, que vai ser, então, 50,25 mais 21,75 dividido por 2, e vai resultar em 72 dividido por 2, isso vai dar 36 centímetros, ok? Rotulando aí como equação de número 10. Então, vamos utilizar
esse valor para determinarmos o tempo associado, que eu vou estar chamando de T de M, tá certo? Então, substituindo a equação 10 na equação do movimento para encontrar o tempo T de N, nós temos que, então, x de T de M é igual a 9,75 mais 1,5 T de M ao cubo. E aí, substituindo o valor por 36, de acordo com a equação de número 10, vai ser 36 igual a mesma coisa aqui, tá certo? Então, só repetir. Então, feito isso, agora nós isolamos o T de M, isso vai ser a raiz cúbica de 36 menos 9,75 dividido por 1,5, que nos vai dar o tempo nesse ponto médio aí de aproximadamente 2,596 segundos, ok? E com esse valor de tempo, substituímos na equação de número 6, que dá a velocidade instantânea, e encontramos o que? Então, o V no ponto T de M é 4,5 vezes T de M ao quadrado, e aí substituindo o T de M por 2,596, encontramos uma velocidade de aproximadamente 30,3 centímetros por segundo, ok, pessoal? Então, nesse passo do item nós primeiro determinamos a posição média. Com a posição média, substituímos na função, na equação do movimento, no caso, e determinamos o tempo associado, esse tempo médio. Com o tempo médio, substituímos na equação da velocidade instantânea e determinamos o seu valor, 30,3, tá certo? O último item da questão nos pede para plotar o gráfico da posição em função do tempo e está explicando as nossas respostas de forma gráfica, tá certo? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês notem é que a expressão da posição em função do tempo é uma função cúbica, tá certo? Então, graficamente, isso vai ser no seguinte formato, né? Vai ser mais ou menos desse formato, a posição em função do tempo. No caso da velocidade, sabemos que a velocidade em todos os pontos, vai ser a derivada dessa posição em função do tempo. Então, analisando a derivada aqui, analisando os pontos, as derivadas que são você traça a tangente, o ângulo associado a essa tangente é a derivada, tá certo? Aí, no caso, a velocidade instantânea. Então, você analisando aqui, vai ter esse ponto aqui, onde a velocidade vai ser nula, porque a derivada é nula. E tem esse ponto aqui e esse ponto aqui, que ele vai estar formando uma parábola, como é fácil ver, pela própria expressão da velocidade. Veja que é uma função de uma parábola que, como temos aqui, do tempo ao quadrado. Então, essa expressão, o plot dela, da velocidade como função do tempo, vai ser uma parábola. Então, para tal, eu preparei aqui para vocês um pequeno programa em MATLAB, e eu vou estar apresentando para vocês, para poder estar plotando, representando e marcando as velocidades relacionadas aos três itens. Quais são eles? Os itens B, na velocidade no tempo igual a 2, no item C, da velocidade no tempo igual a 3, e no item D, da velocidade no tempo 2,5. Então, vamos lá. Então, pessoal, está aqui o programinha em MATLAB. Vocês podem notar que, inicialmente, eu crio como um vetor para o tempo, no intervalo aí de menos 3 a 3 segundos. Escrevi a expressão da posição em função do tempo. E daí para frente, essa primeira parte aqui corresponde ao plot, onde aqui eu estou plotando a posição em função do tempo. Aqui são todos para poder colocar as labels no gráfico, a grid, tá certo? O gráfico de baixo é da velocidade. Então, também utilizei a expressão 4,5t ao quadrado, tá certo? E vou estar marcando aí nos pontos para velocidade instantânea no tempo 2 segundos, 2,5 segundos e 3 segundos, tá certo? Então, vou estar rodando aqui para vocês, é um pequeno
programinha escrito em MATLAB para estar representando graficamente, né, plotando aí tanto a posição em função do tempo quanto a velocidade em função do tempo. Uma é uma função cúbica, que é a posição, e a outra é uma função quadrática, tá certo? Então vamos lá. Então, rodando, tá aqui, representamos isso graficamente. Então, se eu dar um zoom aqui, então vocês podem notar, tá aqui a posição em centímetros pelo tempo em segundos, como mencionei, é uma função quadrática. Então aqui, para t igual a 0, ela tem um valor de 9,75. Isso é fácil ver por aqui, né? Quando t for igual a 0, esse termo aqui vai ser nulo, então a posição é 9,75. Então tá aqui, 9,75 vai ser o ponto onde a derivada vai ser nula, tá certo? No tempo t igual a 0, que está justamente aqui, tá certo? Para esse outro gráfico aqui. Então tá aqui a representação gráfica da posição em função do tempo, a função cúbica. E aí, uma coisa que eu gostaria de discutir com vocês com relação às velocidades instantâneas. Sabemos como isso é a derivada, e a derivada, por sua vez, está relacionada com a inclinação da reta que tangencia, no caso aqui, a posição. Vocês podem notar que inicialmente a inclinação ela não é tão grande, né? Ela começa partindo aqui do zero indo até a 3 segundos. A inclinação em zero t igual a 0 é 0, e ela vai lentamente aumentando, e aí ela vai cada vez ficando bem maior. Então, vocês fazendo o mapeamento aí dessa inclinação aqui no gráfico da velocidade em função do tempo, vocês podem notar que então temos aqui o tempo 0, né? Que a velocidade vai ser nula, e ele começa a aumentar. Então, justamente representando uma parábola aí, onde nos pontos verde, amarelo e azul eu coloquei marcando, indicando a velocidade. Como vocês podem notar, aqui no t igual a 2, 18 centímetros por segundo, e t igual a 2,5, 28,12 mais ou menos centímetros por segundo, e no t igual a 3, 40,5, como apresentamos nas respostas analíticas, tá certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima questão. Tchau, tchau.